Fala terceirão, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando em artes aí os artistas contemporâneos, tá gente? Nós vamos ver como é que foi desenvolvido a arte pós-moderna. Vamos lá então? Então nós vamos ver as principais características aí do pós-modernismo, tá? Que foi um período aí onde que a arte ela poderia extrapolar tudo aquilo que era convencional. O artista poderia ter uma liberdade ainda maior. Então a gente vai estar vendo aí algumas características importantes do período do pós-modernismo na arte. Então, algumas características interessantes aí. O pós-modernismo, ele é um nome que foi dedicado principalmente no final do modernismo aí na arte, porque esse pós-modernismo ele vai trazer uma inovação muito grande na criação dessa arte, tá? Então, tá falando aí, ó, usada para mostrar as mudanças que a arte sofreu desde o ano de 1950. Então, aí a gente vai ver aí que a arte ela vai começar desde o ano aí de 1950. Essa arte ela vai ter uma liberdade maior, tá? Os meios de comunicação e a informática vão ajudar a espalhar essa arte pós-moderna, tá? Então é muito interessante aí que os meios de comunicação vão começar a popularizar esse estilo de arte. Vocês estão vendo aqui que nós temos aqui pinturas com artistas e que desde essa época de 1950 esses tipos de pinturas utilizando aí grandes exemplos de pessoas famosas. Isso era uma forma para popularizar. Então os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para espalhar esse tipo de arte moderna, de pós-modernismo, né? Que começou a surgir a partir de 1950. Então é muito interessante isso aí, que os meios de comunicação e a informática vão ajudar ao longo do tempo, né, gente? Lógico que é uma evolução, então vai ajudar a trazer uma liberdade maior para a criação das obras, pegando referências de pessoas famosas em variadas épocas aí, tá? O universo digital e a ideia de consumismo ainda está presente na arte pós-moderna. Então é muito interessante que eles vão utilizar esse estilo de arte para fazer com que o povo também possa consumir mais, tá? Então a gente vai perceber que os meios de comunicação vai trazer aquela ideia de indústria cultural que a gente já sabe, né? Que é de massificar, é de passar informação, uma informação entre aspas para o povo, né? Porque ao invés dos meios de comunicação informar, nesse caso aqui, os meios de comunicação eles vão buscar, eles vão atrair as pessoas para que possam consumir os produtos. Então aí a gente pode colocar como referência cigarros, né? Quando coloca atores ou cantoras fumando na época, faz uma pintura com alguém famosa, comprando algum determinado produto. O McDonald's é um grande exemplo disso, que tem aí, se for olhar, pesquisando direitinho, tem várias referências de como o McDonald's lá no início, né, da rede fast food aí, como é que foi o início dela, de passar essa ideia de consumismo em relação ao sanduíche. Então é muito bacana que o período pós-moderno ele vai dar uma gama muito maior para que as pessoas possam entender esse estilo de arte. Visa também a liberdade de expressão e também a facilidade de comunicação. Então, eles vão começar a perceber que essa arte pós-moderna vai fazer com que o artista possa demonstrar o que ele está sentindo, ele vai ter uma liberdade de expressão ainda maior e ele vai poder criar a arte de qualquer jeito que ele quiser. Porque a liberdade de expressão vai trazer liberdade na criação dele e também ele vai poder falar sobre qualquer tipo de assunto que ele quiser abordar através da obra desse artista, tá? Então, alguns recursos que foram utilizados aí nesse estilo de arte pós-moderno, tá? A propaganda, isso é para fazer com que as pessoas pudessem consumir mais, né? A música é um grande exemplo disso. O som, o cartaz, o vídeo, tá? A gente vai perceber que todos esses elementos, mais os elementos aí dos dias atuais, principalmente informática, vão trazer uma inovação a mais, uma liberdade a mais na criação dessas obras pós-modernas, tá, gente?
porque o pós-modernismo ele ainda continua forte hoje em dia, tá? Então a gente vai perceber aí que nós vimos aí as artes utilizando aí tudo aquilo que é digital, né, tecnológico. Então ainda no período aí das artes do pós-modernismo nós vamos continuar vendo esse estilo de arte aí ter uma liberdade de expressão, uma liberdade na criação, que o artista pode criar do jeito que ele quiser e utilizando também essa arte digital e a informática em si, né? Hoje em dia dá para você criar arte até com aplicativo de celular. Então são inovações que a arte vai aproveitando essas mudanças ao longo do tempo. E aí, algumas outras características que eu falei, aí ó, tem certa liberdade para se fazer a arte, mistura elementos de fantasia com tecnologia, então a gente vai ver esse lado fantasioso, né, de criação, de liberdade, junto com esse processo de tecnologia. O audiovisual da arte produzida chama a atenção de todos, então quer dizer, a arte ela vai ter a ideia de ter várias cores diferenciadas, uma forma de criar arte totalmente inovadora, que vai utilizar som, vai utilizar o lado visual, recurso tecnológico. Então, isso tudo vai fazer parte da criação da obra no período aí do pós-modernismo. Então, nós vamos falar aí de artistas consagrados aí do pós-modernismo. Nós temos aí o Vic Muniz, que é famosíssimo, principalmente nos dias de hoje aí, tá? Vic Muniz, Vicente José de Oliveira Muniz, ele nasceu em São Paulo no ano de 1961. Ele cria obras visando a sustentabilidade aí na natureza, mas de uma forma bem interessante que vocês vão ver como que é a criação de obras que ele faz utilizando fotografias e materiais inusitados. Olha quais são os materiais que ele utiliza, gente. Ele utiliza algodão, arame, pó, terra, pasta de amendoim, geleia de uva, vocês vão até de lixo, tá? Ele costuma fazer essas obras dele sempre utilizando elementos assim do dia a dia, objetos, até alimentos para se produzir arte. E aí, por exemplo, até lixo também, tá? Ele utiliza para estar chamando a atenção de todos em relação à condição da sustentabilidade na natureza. O artista trabalha usando a fotografia como base para colocar os materiais em suas obras. Então é muito interessante que além dele pensar nos objetos, em tudo, objetos, né, ou então até alimentos que ele vai utilizar para fazer as obras dele, ele tem a fotografia para mostrar como que essa arte dele é produzida. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, para a constituição aqui do corpo dessa figura, a gente consegue perceber que ele vai utilizar vários elementos diferentes, vários objetos diferentes, para ele compor aí a ideia, né, que ele pensou de estar representando essa pessoa que está aí, tá? Então é bem interessante mesmo. O Vic Muniz ele foi para os Estados Unidos e hoje em dia as obras dele são enviadas para o mundo inteiro, tá? Uma das obras mais conhecidas dele é a reprodução aí da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Olha só que bacana que foi feito, gente. Olha aí como é que ele criou a Mona Lisa. Ele utilizou só dois elementos, a geleia de uva e pasta de amendoim, para ele fazer a representação da Mona Lisa. Olha como é que ficou bacana. Aqui a gente está vendo a geleia de uva por conta da coloração e aqui a pasta de amendoim. Tá? Então ele vai utilizar sempre alimentos, objetos do dia a dia para ele fazer a arte dele de uma maneira totalmente livre, que é esse estilo aí que a arte pós-moderna nos mostra. Tá? Depois a gente vai ver a arte multimídia, que tem aí pelo nome de Cildo Campos Meireles, que é um dos maiores nomes aí da arte multimídia. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Depois ele foi para Brasília, onde ele conheceu um pouquinho a arte neoconcretista, né, que é aquele estilo artístico em que o lado concreto, principalmente o lado racional, fala mais forte, que nós já vimos. Ele usou muitas obras tridimensionais no início da produção da arte dele, tá? Obras tridimensionais, esculturas, né? Ele pensava ambientes diferentes utilizando figuras tridimensionais.
Depois ele começou a fazer obras que tiveram caráter político, tá? Então teve uma mudança aí de postura artística dele. E depois ele vai mostrar, vai começar a pegar objetos do dia a dia também para ele fazer um estilo de arte totalmente diferente, né? Ele vai passar uma ideia de linguagem conceitual. O que seria isso? Ele quer passar uma determinada ideia para quem vê a obra dele, tá? Só que ele vai utilizar elementos, né, objetos do dia a dia, para fazer com que as pessoas possam entender qual é a mensagem que ele está querendo passar, qual a linguagem conceitual que ele quer passar, tá? Então é bem interessante aí que faz, na verdade não é fácil da gente procurar entender qual é a ideia que ele teve para estar escolhendo o objeto para ser referência da arte dele. Mas é interessante porque cabe discussão. Porque aqui, no caso, olha só que interessante. Ele vai utilizar aí 2 barras de ferro para fazer a arte dele. Tá? Ele vai pegar elementos, objetos do dia a dia para fazer a arte. Como muitos artistas da Europa faziam isso. Pegavam objetos que já existiam e davam outro nome, davam outro contexto. Tá? E é interessante que ele está falando aí, ó, 2 barras de ferro iguais e curvas. Só que uma está curva e a outra não. Tá? Então é interessante aí que cabe uma discussão no estilo de arte que ele produzia. O Ernesto ele vai começar a fazer também esculturas, instalação, ele vai pensar em ambientes de como que ele pode colocar várias obras dele dentro de ambientes de uma maneira diferente, tá? O Ernesto Saboia, ele vai cursar uma matéria chamada Intervenção Urbana e Escultura no Rio de Janeiro. A arte que ele produziu vai exigir principalmente a interação das pessoas com as suas obras, que são feitas por materiais totalmente diferenciados. Então as obras dele precisam de ter pessoas que ficam interagindo com essas obras, e essas obras vão testar a resistência, a força, o equilíbrio das pessoas que estão interagindo com as obras dele. Olha só que interessante. Então ele vai exigir das pessoas que estarão interagindo com a obra dele, ele vai exigir o equilíbrio, a força, a tensão também, a resistência daquela pessoa em relação ao interagir com a obra dele. Olha só que interessante essa obra que ele fez aqui, ó. Em 2001 ele criou essa obra chamada Humanoides. As pessoas que interagem com essa obra dele, quando vestem essa obra de arte dele, se sentem muito confortáveis, então passa uma sensação de conforto, de vontade de descanso. Então é bem interessante que as pessoas nas obras aí do Ernesto sempre precisam interagir com a obra dele. Então é bem interessante a ideia que ele cria o objeto artístico para que as pessoas possam experimentar, possam interagir com as obras dele. Tá bom, gente? Então esses aí são os principais nomes aí da arte pós-moderna, tá? Fiquem atentos aí que nós temos atividades em anexo do Senec Digital, tá bom? Muito obrigado, gente. Deus ilumine vocês. Valeu!